Pessoal, então é o seguinte, boa noite mais uma vez aí. Teve pessoas que chegaram aí por último. Antes de começar a nossa aula, enquanto chega mais aluno, eu vou passar aqui alguns recados para vocês sobre a nossa disciplina, tá? Então, o primeiro recado é que eu postei a lista de exercício lá, né, na semana passada, um prazo até hoje, então vocês têm até hoje. É óbvio que quem não conseguir vai poder me entregar depois. E aí vai ter as devidas penalidades, digamos assim, em relação à data de entrega. Tranquilo, sem nada de nada que eu vou ficar pegando no pé de vocês, vai ser tranquilo. E aí, o, o conteúdo da primeira lista de exercício, ela envolveu gases, mas até gás ideal, digamos assim. E aí, no decorrer da semana passada, que eu postei a lista também, foi postado um assunto novo dentro dos gases, que foi lá a parte de mistura de gases, entendeu? Então, eu queria pedir que vocês pudessem estar dando uma olhada, quem não assistiu ainda, tá? E aí depois forem surgindo as dúvidas, vocês entram em contato comigo. E aí na aula de hoje, a gente vai ver um conteúdo de gases reais, beleza? E depois do conteúdo de gases reais, o próximo vídeo que eu vou postar para vocês, eu não vou chegar na nossa próxima aula síncrona. Eu vou postar o último vídeo de gases, estequiometria envolvendo reações gasosas. Tá? Então, estequiometria, viu? Deu uma revisada, só que a gente vai trabalhar especificamente com Professor, reações gasosas. Tá? Então, tem algumas relações. Pode falar. cheguei agora, eu perdi alguma coisa Pode importante? falar. Não, comecei a falar agora. Beleza. Eu comecei a falar agora em termos de conteúdo, em termos de exercício. Então, eu só havia falado que eu postei um exercício semana passada, com data de entrega para hoje, que ele envolvia os assuntos até gases ideais, beleza? E aí, na semana passada também postei uma aula sobre mistura de gases, e a aula de hoje vai ser sobre gases reais, e a próxima aula, que no caso não vai ser uma aula síncrona, não, vai ser uma aula assíncrona, ou seja, eu vou postar um vídeo sobre estequiometria de reações gasosas. E aí, aí quando eu pegar estequiometria de reações gasosas, gases reais de gases, eu vou compor uma outra lista de exercícios, que vai ser nossa lista de exercício 2, entendeu? E aí a gente vai fechar gases com o último conteúdo e com essa lista. Que o último conteúdo vai ser esse? Vai ser estequiometria de gases e a lista de exercícios. E aí a gente fecha esse conteúdo aqui, beleza? Outra informação que eu vou passar para vocês é o seguinte: infelizmente ou felizmente, a nossa disciplina de Química Geral 2 ela vai se estender um pouco, ela vai no segundo ciclo. Eu não sei se teria problema para a maioria de vocês. Então, ela vai entrar no segundo ciclo. É óbvio que eu vou organizar, pode ser que o dia das nossas aulas mudem, porque eu não posso ter conflito com os professores do segundo ciclo, porque eles têm prioridade nos horários. Então, pode ser que mude o dia, mas isso aí vocês serão informados, entendeu? Para a gente poder completar aqui a nossa carga, os nossos conteúdos. Tá tranquilo aí para todo mundo? Ok, professor. Beleza, então. Deixa eu ver. Eu acho que em termos de informações a respeito da nossa disciplina, eram essas, pelo menos de hoje, né? Se for surgindo alguma coisa, eu aviso durante essa aula aqui, ou posto lá no Classroom. Se for algum recado excepcional, algum recado importante, eu vou estar passando um comunicado para vocês. Se alguma coisa relevante aí durante essa semana e a próxima, digamos assim. Então vamos lá, começa a aula.
Beleza, gente. Então, essa é essa aula correspondente à aula 6. Depois eu vou até conferir a numeração para ver se está certinho lá com a numeração do Class 1. Né? Então, porque a numeração que vale é aquela que eu estou postando para vocês no Google Sala de Aula. E aí depois eu vou ter que reorganizar o slide para ver se bate, para não ficar com diferença de nomenclatura, digamos assim, da aula com o número do slide. Tá? Então depois eu vou dar uma olhada lá. Se eu fizer uma pergunta para vocês em relação à aula de hoje, porque a aula de hoje vai falar sobre gases reais, beleza? Então, o que eu vou falar para vocês na aula de hoje é enfatizar que todo aquele nosso trabalho, todo aquele nosso trabalho, todo o trabalho que foi feito com aquelas equações, elas foram desenvolvidas por um modelo para descrever o gás. Que modelo era esse? Era o modelo do gás ideal. Então, o modelo do gás ideal não quer dizer que todo o gás vai ser descrito por aquela equação. E nem todo gás vai ser descrito pelo comportamento dos gases ideais. É uma diferença. Beleza? E a diferença de comportamento é aquilo que a gente chama de gases reais, ou seja, o comportamento do gás ali na realidade, tá? Eu queria perguntar para vocês se alguém já estudou, se eu queria perguntar se vocês têm alguma informação, alguma curiosidade a respeito dos gases reais. Fala assim, professor, eu estudei, eu lembro que é isso, 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 eu lembro que tem uma determinada equação que descreve. Eu queria perguntar para vocês se vocês têm algum conhecimento prévio a respeito dos gases reais. Fale quem quiser, ou se não, coloca no chat para mim ter uma ideia. E aí, gente, nada? Eu vou fazer perguntas individuais. Vou perguntar pro Edson, pro Danilo, pro Guilherme, pro John Wesley, pro Mar. E aí, vocês lembram de alguma coisa? Estudaram alguma coisa? Em Então, relação a isso, aos gases reais? então, professor de gases, eu lembro do que eu vi no ensino médio, né? E foram tem as três leis, né? Que é a transformação isotérmica, a isobárica e a isométrica. Eu sei o básico, não, mas é muito pouco, assim. Preciso dar uma aprofundada mais no conteúdo. Beleza. O que eu peço para vocês é que vocês leiam lá aquele capítulo de gases do Áticos que eu passei no final do ano. Foi meio que um presente de Natal. E também vocês precisam assistir os vídeos, entendeu? Não necessariamente ser os vídeos que eu posto, os meus. Pode ser vídeos de outros canais ou de outras plataformas, não importa. O que é importante é que vocês possam estar tendo contato com o conteúdo, beleza? Porque se vocês ficarem somente aqui no síncrono, possivelmente não será suficiente por conta do próprio tempo, entendeu? Então eu aconselho firmemente que vocês possam estar procurando contato com mais materiais, digamos assim, beleza? Então, nas aulas anteriores, como eu já havia dito para vocês, a gente estudou até aqui característica dos gases, e aí chegamos lá no modelo para descrever o comportamento do gás, que é o modelo do gás ideal, ou o modelo do gás perfeito, tá? Só que hoje serão apresentados a vocês as características dos gases, ou seja, características fiéis de como os gases se comportam na realidade, beleza? Então, por que a gente precisa estudar esse assunto? Então, tem aí já essas informações. As equações e os modelos desenvolvidos para condições limitantes, que são as condições que são limitadas pelo próprio modelo do gás ideal, ela nem sempre funciona corretamente para sistemas reais. Então, a gente tem
algumas falhas. E é por essa razão que é importante levar em conta os desvios do comportamento ideal. Beleza? Então é importante dar o desvio do comportamento ideal por conta disso. Porque os gases, na realidade, eles nem sempre se comportam como os gases ideais. Tá? E aí, digamos que eu estou trabalhando lá na. Digamos que vocês arrumem um emprego na indústria, ou possam estar trabalhando num laboratório de pesquisa, e muitas vezes é necessário vocês os gases lá sob alta pressão, tá? Para um determinado experimento, para uma determinada rotina de trabalho mesmo no laboratório. E esses gases sob alta pressão, eles não comportam como gases ideais. Então aqui vocês já vão gravar uma informação. Gases, quando eles estão sujeitos estão sob alta pressão, eles não vão se comportar como gás ideal. Então a gente já tem a primeira característica do desvio da idealidade. É óbvio que já já a gente vai entender por que isso acontece, beleza? Não vou agora não, tranquilo? Então, a lei dos gases ideais, que a gente trabalhou anteriormente, ela é uma lei limitante. Por que, professor, que ela é uma lei limitante? Que ela vai limitar a abordagem dos gases? Porque ela só funciona a baixas pressões, sob baixas pressões, ou seja, com a pressão ali tendendo próxima de zero, tá? Então a gente vai trabalhar aqui, tipo, gases mais ou menos, os livros relatam que quando o gás tem a pressão até 10 atm, ele pode ser considerado uma baixa pressão. Já outros livros relatam gases abaixo de 5 atm. Então, para a gente trabalhar aqui com valor com valor correto, admitir que gases com pressões abaixo de 5 atm já são os gases que são considerados gases sob baixa pressão. Então, a lei do gás ideal é limitante por conta disso, porque ela funciona só sobre baixas pressões. Então, ela é um limitador para o nosso trabalho. Para o trabalho esse nosso trabalho que eu estou dizendo, para o trabalho de descrever o comportamento do gás. Beleza? Porque é claro na cabeça de vocês que tudo isso que a gente está estudando aqui, tudo isso que nós estamos estudando é tentar descrever o máximo possível de características de um estado da matéria. E o estado da matéria que a gente está trabalhando é o gás. Beleza? Só que dentro da química, para mim descrever alguns sistemas ou alguns fenômenos, eu posso lançar de modelos. Seja esses modelos, seja modelos matemáticos, seja modelos simbólicos. Beleza? Então, dentro da química, a gente usa modelos para tentar descrever um fenômeno. Por exemplo, ligação. Vocês vão estudar ligação química, não sei se já estudaram. Existem vários modelos de ligação química. Ligação covalente é um modelo, ligação iônica, ligação metálica. Existe o modelo de representação das ligações através do modelo de Lewis, tá? Então, tudo isso são modelos para representar a ligação química. Quer dizer que a ligação química se comporta de acordo com aquele modelo? Não necessariamente. Mas aqueles modelos, eles ajudam a gente entender, ou pelo menos aproximar o modo na qual eu vou descrever uma ligação química, beleza? Então esses modelos ajudam a descrever aquele fenômeno, beleza? Existe ainda a teoria orbital molecular, que é uma teoria um pouco mais complexa, que também descreve as ligações químicas. Então tudo que que eu estou falando aqui para vocês, são modelos que servem para descrever um determinado fenômeno, beleza? Aí é óbvio que os modelos eles vão acertar em algumas coisas e vão falhar em outras. Não cabe a gente, como estudante de química ou como químico, saber, ou pelo menos entender, onde que ele vai falhar e onde que ele não vai. Beleza? Onde que o modelo vai ter as limitações e onde que ele vai ser bem criado. Beleza? Porque se o modelo que a gente está falhar em algumas coisas, todas as propriedades que eu prever usando aquele modelo, ela vai estar errada. Química, vocês sabem, é uma ciência exata. Então, eu faço predições, ou seja, eu faço estimativas. E essas estimativas, elas precisam ser corretas, beleza? E se meu modelo falha naquela determinada região que ele não é aplicável, toda aquela minha estimativa que eu fiz, ela está incorreta. E a química, assim como a ciência de modo geral, a gente não trabalha com incerteza, até com incerteza, mas a gente não trabalha com dados incorretos, a gente sempre está em busca da exatidão, beleza? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando aqui, gente? Sim, entendendo. Então vamos lá, continuando. Então a gente já sabe que os gases
eles são utilizados sobre alta pressão, beleza? Então essa já é uma informação. E a gente sabe que a lei dos gases ideais ela é uma lei limitante, porque ela só funciona sobre um determinado aspecto, que é a baixas pressões, beleza? Só que os gases, certo? Eles são chamados de gases reais, beleza? Então, a nossa aula de hoje vai ser isso, vai ser estudar os gases reais, só que antes de estudar os gases reais, a gente vai estudar os desvios da idealidade, ou seja, os gases que escapam dessa idealidade, beleza? E aí, a gente tem nós temos duas características importantes do desvio da idealidade. Que característica é essa, professor? É o seguinte, toda vez que o gás estiver sob alta pressão ou baixa temperatura, a gente vai ter o comportamento do gás fugindo da idealidade, tá? Por isso que eu coloquei fuga da idealidade. Então, os gases que apresentam essas características aqui, ou seja, pressão alta, tá? Alta pressão e baixa temperatura, esses gases, eles são ditos não ideais ou apresentam desvio da idealidade, beleza? Porque é o seguinte, ó. Primeira coisa que a gente precisa entender, os gases sobre alta pressão, aliás, lá no modelo do gás ideal, a gente admitiu que as moléculas não exercem qualquer força entre si, beleza? Lá no gás ideal, a gente falou que as moléculas não têm interação intermolecular entre as moléculas, elas não interagem no modelo do gás ideal. Então as moléculas não exercem nenhum tipo de força, ou seja, não tem força de repulsão nem de atração. Outra característica que a gente falou também lá dos gases ideais foi que o volume das moléculas é desprezível em relação ao volume do recipiente. Então deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu pegar uma caneta. Beleza. Então, essas informações aqui, ó, que estão aqui embaixo, elas vêm lá do modelo do gás ideal, tá? Então, essas informações vêm lá do modelo do gás ideal, beleza? Então, quero só comparar com as características dos nossos gases. Só que os gases, quando eles apresentam alta pressão, as moléculas com alta pressão, elas geralmente elas apresentam mais choques contra as paredes do ambiente. Por quê? Porque eu estou trabalhando com pressão alta. Geralmente a pressão alta quer dizer que o volume é baixo, né? Lá pelaquela relação dos inversamente proporcionais. Se o volume é baixo, quer dizer que o meu volume diminuiu nas pressões altas. Então essas moléculas estarão mais próximas entre si. Se elas estão mais próximas entre si, vai ocorrer aquilo que a gente chama de interações intermoleculares. Só que o meu modelo do gás ideal, ele não previa interações intermoleculares. Ele falava que não tinha. Só que quando o gás está sob alta pressão, quer dizer o quê? Sobre baixo volume, então ali as moléculas já vão estar próximas entre si. E aí, nesse caso, já vai ter interações intermoleculares. Então é por isso que o comportamento ideal falha. Ele já vai falhar por conta disso. Está acontecendo um fenômeno ali dentro do recipiente que o modelo não estava prevendo, que são as interações intermoleculares. Beleza? Outra coisa, como o volume diminuiu, ou seja, tô com pressão alta e o volume diminuiu, aí como esse volume foi reduzido, o próprio das moléculas, ele não vai ser mais igual ao que era anteriormente, tá? Digamos que eu tenho um recipiente, ele tem um volume, sei lá, de 20 litros, tá? Só que quando eu aumento a pressão através da diminuição de volume, com a diminuição de volume, aí meu volume passa a ser 1 litro. Os volumes das moléculas de gases naquele universo de 20 litros, podia ser desprezível para o gás ideal. Só que quando esse volume é reduzido a 1 litro, agora o volume de moléculas de gás não passa mais a ser desprezível, porque o volume do recipiente diminuiu. Então eu preciso contabilizar o volume que as moléculas ocupam agora nesse novo volume, que é menor. É como se o volume fosse reduzido a tal quantidade que o volume das moléculas passasse a ter importância em relação ao volume do meu recipiente. Então é isso. Outra coisa importante também, gente, em relação às interações termoleculares, é o seguinte, porque, beleza, eu falei até agora de pressão, agora vamos falar de temperatura. Temperatura baixa, as moléculas, elas apresentam energia cinética baixa, beleza? Então, temperatura, ela está relacionada com o grau de agitação das moléculas, esse grau de agitação vocês podem entender como movimentos, e movimento está relacionado com energia cinética, né, que é a energia do movimento. Então, se eu
temperatura baixa, consequentemente eu vou ter energia cinética baixa. Óbvio que tem tratamentos quantitativos para isso, né? Quando a gente estuda lá a teoria cinética dos que isso vocês vão ver em físico-química lá na frente, então tem toda a descrição quantitativa da relação entre temperatura e energia cinética. Por enquanto a gente não vai disso agora não, tá? Só que sob temperatura baixa, essas moléculas que apresentam uma baixa energia cinética e um baixo, digamos assim, elas apresentam uma velocidade baixa também, por conta desse grau de agitação térmica ser medido por a temperatura. Se a temperatura é baixa, o meu grau de agitação vai ser baixo, beleza? Se esse grau de agitação é baixo, vai permitir que as moléculas também ocorra interação entre as moléculas. Tá? Que vai ocorrer interação entre as moléculas? Porque o movimento desordenado e aleatório das moléculas é mais baixo devido à baixa temperatura, beleza? E é tão tal, por exemplo, do ponto de vista experimental, isso acontece porque se você baixar a temperatura de um gás, o que vai acontecer com o gás? Ele vai sofrer a liquefação, né? Então ele vai sair do gás e vai se transformar em líquido, beleza? Então essa transformação de gás em líquido é justamente por conta disso. Você baixou muito a temperatura, as moléculas vão poder interagir entre si e aí vão formar aquelas ligações intermoleculares e aí vai ter a própria mudança de estado, beleza? Então, à medida que você baixa a temperatura, você vai ter essa mudança saindo do gás e vindo para o líquido por conta das interações intermoleculares. A questão que vai surgir é essa também. Os gases sob temperatura também vão fugir da idealidade por conta disso, por conta do aparecimento de interações intermoleculares, algo que não havia sido previsto pelo modelo do gás ideal. Beleza? Então vamos lá. Vocês conseguiram entender? Todo mundo conseguiu entender ou eu tô viajando demais? Conseguiram entender? Vou perguntar aqui vou perguntar individual, porque vocês não estão querendo responder. Para a Ariane, para o Edson, Francivaldo, Guilherme. E aí? Deu sim, professor. Deu sim para entender. Para Maria do Socorro, Vivian, Professor. para o Márcio. Deu sim. Beleza. Então agora, que eu já falei para vocês aí bastante qualitativos, nós vamos trabalhar agora com aspectos quantitativos, tá? Então, já seguindo aquela mesma nossa rotina. Deixa eu pegar aqui uma... Tá, vamos lá. O fato da idealidade, beleza, vocês poderia surgir a pergunta assim, beleza, você já falou do comportamento do gás ideal, falou de duas características que vai fazer com que o gás sofra de idealidade, que é alta pressão e baixa temperatura. Só que agora seria interessante, professor, só explicar agora em termos quantitativos, como que eu vou medir essa fuga da idealidade, tá? Uma maneira de medir isso é através de uma propriedade chamada fator de compressão ou fator de complexibilidade. Tem alguns livros falando sobre isso. Fator de compressão, fator de complexibilidade. Caraca, o nome é difícil. Ele é representado letra Z, tá? Esse fator de complexibilidade, ele é uma medida direta dos efeitos das forças intermoleculares. Acabei de falar para vocês que as forças intermoleculares são responsáveis por fazer o gás fugir da idealidade, tá? Então, a gente, estudando o fator de compressão, a gente vai ter uma medida dos efeitos das forças intermoleculares, beleza? O fator de compressão, como que ele é, professor? Ele é igual ao volume molar de um gás real dividido pelo volume molar ideal, beleza? E alguém fala, professor, eu não lembro mais qual é a forma do volume molar, não. O volume molar é igual ao volume dividido por N. Ou seja, é o volume ocupado por um mol de um gás. Então, vamos lá, é o volume do gás dividido pelo número de mol. Beleza? Então, ela é como se fosse uma fórmula inverso da concentração. A gente vai ver lá na frente. Então, compressibilidade, ou fator de compressão, ele ele é uma medida direta da relação entre o volume ocupado por um gás real e o volume ocupado por um gás ideal. Beleza? Deixa eu ver aqui. Tá. O fator de compressão de um gás ideal, ele é 1. Ele é igual a 1. Beleza? Portanto,
todos os desvios no valor de z igual a 1, ele vai significar a não idealidade. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Eu estou mostrando para vocês uma propriedade que vai ser uma medida direta do desvio da idealidade. Então, para o gás ideal, o Z vale 1. Por quê? Porque o volume real vai ser um gás ideal dividido pelo volume real. Então, o volume do gás ideal por volume do gás ideal, eu estou dividindo uma coisa por uma coisa. Então, é 1 essa divisão. E aí, no caso, se tiver um gás real e eu dividir o volume molar por um gás ideal, geralmente, eu não vou ter esse valor como sendo 1. Eu vou ter diferente do 1. E essa diferença do valor 1 vai ser o grau do desvio da idealidade. Beleza? Alguns livros também, eles mostram o Z, que é o fator de complexibilidade, como sendo a PV, beleza? Como sendo igual a PV dividido por RT. Beleza? Então, como que é isso, professor? Geralmente, quando a gente consegue, através dessa fórmula aqui do volume molar, chegar nessa fórmula PV sobre RT. Beleza? Eu não vou demonstrar aqui agora, por enquanto, porque a princípio não é necessário, mas mais para frente, se for necessário, para vocês. Só é importante vocês terem em mente que o Z ele pode ser calculado dessa maneira, PV dividido por RT, ou o Z pode ser calculado por essa maneira tradicional, que é o quociente entre os volumes molares do gás real e o gás ideal. Beleza? Então, tranquilo. Para estudar isso daqui, os volumes como é o fator de complexibilidade e o fator de compressão, para estudar de maneira quantitativa, os químicos eles organizaram isso através de gráfico, ou seja, eles lotaram um gráfico na qual ele mediu o fator de compressão, fator de complexibilidade, Z, em função da pressão. E aí, o que foi que aconteceu, gente? Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam fazer um mapeamento de em que regiões, em condições, o gás ia fugir do comportamento ideal. Beleza? Então, se eu estou medindo o fator de compressão, que é o Z, que me desvio da idealidade, e eu estou fazendo ele em função de P, que são uma das propriedades que faz com que o gás fuja da idealidade, então estou tendo uma relação direta, eu vou ter um mapeamento direto de que regiões de pressão o gás vai fugir da idealidade. Beleza? Cara, esse gráfico ele está bastante poluído. Não sei se eu vou comentar sobre ele agora. Não, eu vou passar esse slide e vou para o outro. E aí depois eu volto para ele, que é um pouco complexo. Tá? Então, eu vou falar do mesmo gráfico, que é o mesmo que eu acabei de pular, só que ele tá menos poluído, então vai faltar o entendimento de vocês aqui por enquanto. Então, eu vou trabalhar com ele. Depois, daqui a pouco, mais na frente, eu volto lá para o gráfico anterior para a gente ver algum detalhe adicional. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui é o mesmo gráfico, tá? Então, vocês percebem que aqui eu não estou chamando de Z, eu estou chamando de PV sobre RT. Só que PV sobre RT é o Z, fator de compressão, que mede meu grau de desvio da idealidade. E aqui eu tenho a pressão. Primeira informação. Eu falei que para o gás ideal, o Z é igual a 1. Beleza? Então, a minha curva, na verdade, para o gás ideal, eu vou ter uma reta. Por quê? Porque o Z, fator de compressão, vai ser igual a 1, independente da pressão. Vou estar falando com gás ideal, né? Então, independente da pressão, o gás ideal, o meu Z vai ser sempre igual a 1. Então, tá aqui, ó, a linha azul, gás ideal. Só que vocês vão perceber que para o CH4, que é o metano, para o H2, que é o gás de hidrogênio, para o NH3, que é a amônia, né? A gente tem 3 curvas diferentes, né? H2, que é como se fosse, uma reta, né? A gente tem para o CH4, a gente tem uma inclinação aqui, a gente tem uma curva negativo, depois uma reta, e para o NH3 uma curva mais acentuada aqui para o lado negativo também, né? Essa região em vermelha, né? Lado negativo não, gente, para o lado abaixo de 1, tá? Então a gente tem essa curva assim, para o lado abaixo, para regiões com fator Z abaixo de 1, beleza? Para o NH3 e para o metano. Então a gente precisa entender precisa entender ou explicar por que está acontecendo esses desvios da idealidade. Então vocês estão percebendo que na interpretação do gráfico a gente já vê desvio da idealidade, tá? Então a gente tem um gás ideal, que é essa linha azul. Então, todos os gases que desviam
que não se comportam como, como essa linha azul do gás ideal, eles estão fugindo da idealidade. Beleza? Então a gente tem fuga da idealidade para os gases aqui que estamos trabalhando. Só que essa fuga da idealidade, ela só está acontecendo sobre algumas regiões específicas de pressão. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, esse gráfico aqui, ele é um gráfico de função do primeiro grau. É como se fosse um gráfico XY, lá da função do primeiro grau que vocês já devem ter, vocês já estudaram bastante, né? Que tem um par ordenado, né? XY. Só que, na verdade, o meu eixo Y, o eixo Y, ele é o volume do gás real dividido por RT sobre P. Né? Em que esse RT sobre P é o volume do gás ideal. E aí vocês vão lembrar a fórmula do fator de compressibilidade, que era o quê? Que era volume do gás real dividido pelo volume do gás ideal. Então, o eixo Y, ele vai me indicar a razão entre o volume de um gás real e de um gás ideal. Por que, professor, que é a razão? Porque ele é o fator de compressibilidade. E eu falei que o fator de compressibilidade é a razão entre o volume do gás real e o volume do gás ideal. Beleza? Então, o eixo Y me dá essa característica aí. Razão, beleza? Então, nós vamos precisar agora fazer uma interpretação desse gráfico. Beleza? Primeira coisa. Em pressões extremamente altas, tá? Então, a gente vai estar trabalhando aqui em pressões de 600 atm para cima, pressões extremamente altas. Os volumes dos gases reais, eles são maiores do que os volumes previstos pela lei do gás ideal. E aí é por isso que as curvas aqui, ó, elas estão acima da curva do gás ideal. Porque o volume do gás real é maior que o volume do gás ideal. Então, nesse caso aqui, a gente já tem essa primeira característica. Então, por isso que as curvas estão acima da curva lá em azul do gás ideal. Beleza? E caso, por que acontece isso, professor? Porque o volume do gás, as moléculas do gás, elas passam a ocupar uma fração significativa do espaço, tá? E aí vai entrar fatores de pressão, beleza? Ou seja, eu vou estar aumentando a pressão, se eu vou estar aumentando a pressão, eu vou estar levando em consideração que as moléculas vão estar mais próximas entre si. E aí você vai estar levando em consideração também as repulsões intermoleculares. E essas repulsões intermoleculares vai fazer com que um aumento do volume do gás. E aí por isso que o volume do gás real aqui é maior do que o volume do gás ideal, tá? E a curva está acima do volume do gás nesse caso, tá? Já em baixas pressões ou baixas temperaturas, as forças intermoleculares de atração, elas vão resultar em volumes menores do que o do gás ideal. É por isso que em baixas pressões, ó, aqui entre 0 e 100, digamos que 100 seja aqui, ó, entre 0 e 100, vai ter as curvas aqui, ó, com aspecto, com valores abaixo do valor do gás ideal, tá? Por que vai estar abaixo? Porque aqui já está entrando em consideração, estamos levando em consideração as atrações intermoleculares, as intermoleculares de atração, tá? Então, estou baixas pressões, tá? Então, as moléculas, elas vão estar próximas, só que não vão estar tão próximas, tá? A ponto de sofrerem repulsão eletrônica, tá? Então, repulsão intermolecular. Nesse caso, elas vão estar próximas numa condição ideal que favorecem a atração intermolecular, tá? Então, em regiões de alta pressão, eu tenho repulsão, e aí vai favorecer um aumento de volume, por isso que eu tenho os gráficos com esses valores altos. E em regiões de baixa pressão, eu vou ter favorecimento de atrações intermoleculares, tá? E é por isso que essas pressões aqui, é por isso que o intermolecular de atração ela vai resultar em volumes menores, tá? Já que as moléculas vão estar atraídas entre si, vão estar agrupadas, vão favorecer volumes menores. Para vocês entenderem essa questão de atração, repulsão, esse monte de coisa que eu acabei de falar, aí agora a gente vai voltar no slide anterior, para a gente poder entender isso, beleza? Eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico que eu estou marcando aqui em vermelho, ó. Beleza? Eu quero que vocês prestem atenção nesse gráfico que eu estou marcando aqui em vermelho. Esse gráfico, ele mostra a interação entre dois centros eletrônicos, digamos assim, tá? Então a gente pode levar em consideração que ele mede a distância entre dois átomos, tá? E aí, mede a energia potencial
vida na distância entre esses dois átomos, beleza? Então é o seguinte, ó, gente. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que quando um átomo ele apresenta uma distância intermolecular grande, geralmente a gente não tem atração, né? A gente não tem atração entre uma distância intermolecular grande, tá? Então aqui eu tenho uma distância D, beleza? Eu tenho uma distância D e essa distância vai ter uma determinada energia potencial, tá? Agora, digamos que eu aproxime esses átomos, tá? Então eu pego esse átomo, eu vou aproximar ele até uma distância D2. Essa distância D2 eu vou chamar de distância ótima. Vai ser a distância na qual os átomos vão sofrer uma atração intermolecular efetiva. E essa atração vai fazer com que a energia potencial chegue ao menor valor possível, ou seja, eles vão formar uma estrutura estável. Ou seja, esses dois átomos aqui nessa distância ótima, eles vão se encontrar com energia aqui correspondente ao fundo do poço de energia potencial, tá? Então, é isso que acontece quando a gente tem a formação das ligações químicas que dão origem às formações de moléculas. Tipo, o hidrogênio, os dois hidrogênios, quando eles estão separados numa distância bastante grande, eles têm a energia potencial lá específica. Só que quando eles encostam um no outro, até chegar na distância de reação do H2, os hidrogênios vão possuir a menor energia possível. E aquela energia ali é a energia, digamos, da molécula estável do hidrogênio. E aquela distância é a distância ótima, ou seja, a distância na qual eles vão ter a menor energia possível, distância de estabilidade. Só que eu seguindo essa mesma ideia, agora digamos que eu pegue essas moléculas e aproxime ainda mais. Ó. Eu vou grudar. Moléculas não, átomos. Eu vou grudar esses átomos aqui. Ó. Vou deixar a nuvem eletrônica mesmo grudada. E vou chamar de D3. Tá? Eu estou chamando grudada para vocês entenderem, mas o nome certo vou deixar elas bem próximas possíveis. Tá? Então, digamos que eu tenho a distância D3. Essa distância D3 Essa distância D3 é uma distância na qual os dois átomos já estão apresentando uma sobreposição de nuvens eletrônicas, tá? Então, porque vocês sabem que o átomo tem um núcleo, tem uma eletrosfera, que na verdade é uma nuvem eletrônica. Se eu aproximar esses átomos o máximo possível, até a gente ter uma sobreposição de nuvem eletrônica, o que vai acontecer? Repulsão. Por quê? Porque eu estou meio que encostando elétrons com elétrons, até repulsão eletrônica. Então, o que eu estou querendo dizer, na verdade, gente? Eu estou querendo dizer que os átomos, quando eles estão afastados, beleza, ele tem uma energia potencial alta, porque eles não estão interagindo. Quando eles estão com uma distância razoável, que é o 2, eles vão estar interagindo entre si. E é uma interação de atração. E vai favorecer a estabilidade. Quando eu junto ainda mais, aí soma a estabilidade. E aparece a instabilidade. Por quê? Porque eu vou ter uma repulsão. Então, é como se eu tivesse dois... É como se eu... Não, eu ia fazer um exemplo aqui absurdo. É como se eu tivesse dois átomos, e aí eu vou aproximando, a minha energia potencial vai variando. Vai ter um determinado momento, o potencial vai ter um valor ótimo, um valor mínimo. E aí, se eu aproximar mais um pouquinho, aí a energia potencial já aumenta de uma vez. Por quê? Porque ali já vai aparecer a repulsão. Então, alguns gases, no gráfico que eu expliquei anteriormente para vocês, é a mesma coisa, tá? As regiões de alta pressão, nas regiões de as moléculas vão estar muito juntas e vão ocorrer repulsões intermoleculares. E essas repulsões intermoleculares vai fazer o quê? As moléculas se afastarem, né? Se a repulsão está se afastando. Se ela está se afastando, vai ter o quê? Aumento de volume. Já em regiões de baixa pressão, as moléculas vão estar numa distância razoável que vai favorecer a atração. E essa atração, no próprio né, vão estar atraídas. Então, vai fazer com que o volume seja diminuído. Você vai ter uma diminuição de volume por conta da atração intermolecular, tá? Nesse outro gráfico aqui, ó, só para a gente contextualizar, mais uma coisa importante, ó. Nesse gráfico que eu estou marcando aqui agora em lilás, ó, com azul, tá? Vocês percebem que é o mesmo gráfico do slide seguinte que eu falei para vocês, tá? Que é o fator de complexibilidade. Ele foi feito aqui um zoom, tá? Ele deu um zoom próximo das ações zero, próximo do zero.
E aí ele está mostrando aqui para vocês que lá nas pressões próximas do zero, os gases eles se comportam como ideal, tá? Você tem baixa pressão, então mesmo os gases que vão desviar do modelo real, mas sobre baixa pressão, todos se comportam gás ideal. Aí à medida que você já aumenta a pressão um pouquinho, ó, aí já acontece aqui, ó. Aí já vai o hidrogênio vai para cima, o CH4 vai para baixo, o C2H4 vai para baixo, ele para baixo. Então, à medida que você aumenta a pressão um pouquinho, ó, ali na casa do M, a coisa já começa a ficar bagunçada em termos de comportamento, beleza? E aí eu vou mencionar para vocês esse resumo que está aqui embaixo para fazer tipo, eu vou mencionar para você, vou fazer uma lei e a gente vai comentando aqui cada passo, que é meio que uma revisão de tudo que eu falei até agora. A gente tentar sintetizar tudo que foi falado na discussão até agora. Assim, os gases reais, eles são formados por átomos ou moléculas sujeitas às atrações e repulsões intermoleculares. Beleza? Então, essa frase aqui, ó, ela já deixa por terra toda aquela história de gás ideal, que falava que não tinha interação intermolecular. Então, os gases reais, ele que tem interação intermolecular. E essa interação é de dois. Preciso lembrar, essas interações, elas podem ser de atração ou podem ser de repulsão, beleza? As atrações têm um alcance maior do que as repulsões. Então ele está querendo dizer o quê? Que as atrações elas têm um alcance, ou seja, elas têm uma distância maior do que as repulsões. Então em termos de diâmetro molecular, de distância de ligação, digamos assim, entre as moléculas, beleza? Então as interações elas têm essa característica em relação ao alcance, beleza? Então outra informação, ó. O fator de compressão ela é uma medida da intensidade e do tipo de força intermolecular que está acontecendo ali no gás, beleza? Então vocês precisam ter que o fator de compressibilidade ele é uma medida da intensidade, tipo de força intermolecular que está acontecendo, beleza? Outra coisa, quando o Z é maior do que 1, essas regiões aqui, ó, beleza? Estou marcando aí para vocês, ó. Nessas regiões, pronto, apareceu aí no slide de vocês. Nessas regiões em que o Z é maior do que 1, as repulsões intermoleculares, elas são dominantes, que foi o que eu acabei de falar para vocês, lá no slide anterior. Regiões quando o Z é menor do que 1, que é essa que eu vou marcar aqui em amarelo aqui, ó. Nas regiões em que o Z, aqui ó, em amarelo, nas regiões em que o Z é menor do que 1, o que é importante aqui? São as atrações. Então as atrações é que vão dominar essas regiões, beleza? Como vocês vão interpretar isso? Vão interpretar de acordo com o que eu já disse anteriormente, que sobre altas pressões, as moléculas vão estar mais e elas estando mais juntas, elas vai ter, beleza? E essa repulsão vai fazer o aumento, vai ocasionar, vai fazer com que o próprio Z seja maior do que 1. Já em regiões de baixa pressão, elas vão estar numa aproximação meio que ideal, que vai favorecer a atração intermolecular. Essa atração vai ocasionar uma redução de volume, tá? Então é por isso que a gente tem essas diferenças, tá? Vocês estão conseguindo entender, gente? Deixa eu parar um pouquinho aqui, porque foi muita informação. Tá de novo para vocês. Conseguiram entender aí a Edson? Eu vou perguntar por nome. O Danilo, a Vivian, a Maria do Socorro, o Márcio, Guilherme, Francivaldo. Acho que falei todo mundo já. Deu sim, professor. Deu pra entender. Tá, beleza. Então, continuando sobre o gás ideal, a gente precisa agora corrigir, a gente precisa desenvolver uma equação que consiga descrever o comportamento real, beleza? Porque para o gás ideal tem uma equação, né? Que é aquela equação que eu já tinha, que vocês trabalharam com ela aí na lista de exercício, né? Que é o PV igual a N
RT, né? Então essa equação é a equação para o gás ideal. Então vocês já sabem ela, já trabalharam com ela, né? Só que agora eu vou precisar fazer correções ou vou precisar desenvolver uma equação que preveja as propriedades dos gases reais, tá? Só que a primeira correção que eu vou fazer aqui na aula, que foi um cientista que fez essa estimativa, que daqui a pouco eu vou falar o nome e vou mostrar para vocês. A primeira correção foi a correção na pressão, tá? Correção da pressão, tá? Porque é o seguinte, a pressão, você já sabe, é uma medida dos choques das moléculas do gás contra a parede do recipiente. Beleza? Então, no modelo do gás ideal, ele admite que não tem interação intermolecular. As moléculas vão se chocar contra a parede do recipiente, o somatório desses choques aí será a minha pressão. Só que agora, no modelo do gás real, eu já levo em consideração interação intermolecular. Tá? Em consideração interação intermolecular, o que vai acontecer? Vai acontecer um bastante interessante aqui para a gente entender. Ó. Deixa eu mudar aqui a cor da caneta. Digamos que essa esfera em vermelho seja uma esfera correspondente ao meu gás, seja uma molécula de gás, tá? Digamos que seja um átomo de hélio, estado gasoso, então ela está aqui bonitinha. E aí essa molécula de hélio, esse átomo de hélio, quando ele interage quando ele se choca contra a parede do recipiente, ele é a minha pressão. Então, se não tiver nem interação intermolecular, ele vai se chocar contra a parede do recipiente tranquilo, sem problema. Agora, se tiver interação intermolecular, o choque que ele vai para do recipiente vai ser diferente do choque que ele havia efetuado estava livre. Por que vai ser diferente? Porque as outras moléculas de hélio vão estar atraindo esse átomo de hélio aqui em vermelho. As outras hélio vão estar atraindo esse átomo de hélio aqui em vermelho. Então o choque com que ele vai, o choque na qual será que ele vai contra a parede do recipiente vai ser diferente do choque que ele efetuou quando estava livre, quando ele estava sem sofrer nenhuma interação. Por que vai ser diferente? Porque essas interações aqui vão meio que amortecer o choque que ele efetuou contra o recipiente. Se ele amortecer o choque, quer dizer que a pressão será diferente. A pressão não é igual a que havia sido prevista pelo modelo do gás ideal. Por quê? Porque ele não está se chocando livremente contra o recipiente. Ele tem meio que um amortecimento do choque. E aí isso vai ter uma diferença energética, que também vai ocasionar uma diferença. Beleza? E aí, a pressão do gás ideal, a pressão do gás ideal, ele na verdade vai ser igual à pressão real, que é a pressão observada, a pressão medida, mais um termo. Que termo é esse? É um termo de correção para essas interações intermoleculares de tração. Beleza? Então é meio que se a pressão real é que se eu quisesse fazer de uma coisa diferente, ó, de um jeito diferente, é como se a pressão real observada fosse a pressão do gás ideal, aí eu ia passar esse termo para o outro lado lá, negativo, menos esse termo de correção. Beleza? Só que a equação aqui está escrita de um modo ao contrário. Está mostrando que a pressão do gás ideal é a pressão real mais um termo de correção. Então, o que vocês precisam ter em mente? Que esse termo de correção, ele foi oriundo, ou ele foi adicionado para corrigir as atrações intermoleculares. Por quê? Porque as atrações intermoleculares, elas vão consequência direta nos choques dos átomos ou das moléculas contra a parede do recipiente. Beleza? E aí, essa expressão ela é igual a A vezes N quadrado. Beleza? Esse A é uma constante de proporcionalidade, tá? O N sobre V ao quadrado é uma medida direta da frequência de choques, entendeu? Das moléculas contra a parede do recipiente. Então, o termo aqui, na nossa equação do gás, ele vai ter que ser adicionado para corrigir esse fator. Que fator é esse? Fator na qual as atrações vão ter implicação direta na medida da ação. Beleza? Então, essa já é a informação importante. Então, a nossa pressão, ela já foi corrigida em relação ao gás ideal. Beleza? Outra correção vai ter que ser levada para o volume, né? Porque a gente falou que a gente tem um problema aí de pressão e de volume, então a gente vai corrigir agora o volume. Então, vamos lá. Para o gás ideal, o volume, que no caso é E, né? Ele é o volume do recipiente. Vocês vão lembrar. No começo eu falei. Ó, o volume que o gás ocupa é o volume total do recipiente. Então, o volume V é o volume total do recipiente. Ó,
Estou repetindo muito isso, gente, que é para tentar enfatizar ao máximo para vocês, beleza? Então, o volume do gás ideal já está definido. Agora, na realidade, então eu já vou pensar assim, então o volume do gás real já vai ser diferente. Só que na realidade, cada molécula ali de gás, ela vai ocupar um intrínseco finito. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso, gente? Estou querendo dizer que a molécula do gás, ela vai ocupar um certo volume, tá? Então, ela vai ter que ter importância. Então, eu vou ter que contabilizar essa molécula de gás, o volume dessa molécula de gás, beleza? Então, lá naquele slide anterior, lá no início, eu falei para vocês, eu queria falar, na verdade, o que essa figura aqui exprime, ó. Ela mostra aqui as moléculas de gases aqui e mostra esse volume. E aí, na hora que eu adiciono, não, tá? Na hora que eu aumento a pressão, ou seja, essa seta em vermelho aqui aumenta, ou seja, esse êmbolo aqui é deslocado para baixo, através do aumento de pressão, tá? Na hora que aumenta a pressão, a fase móvel aqui deslocada para baixo, vai fazer com que o volume diminua. Quando o volume diminui, o volume das moléculas em si, eles vão passar a ter mais importância. Por que eles vão passar a ter mais importância? O volume total do recipiente diminuiu. E aí eu vou ter que levar em consideração o volume ocupado por cada molécula. Beleza? Em consideração o volume total do recipiente, mas também leve em consideração o volume ocupado pela molécula. E lá no gás ideal, ele não leva isso em consideração, tá? Então isso é mais uma falha do modelo ideal. E aí a gente vai ter que corrigir essa questão do volume. Essa correção do volume, ela foi feita através da adição, através da inserção desse termo, que é o NB. O volume, que é o volume do gás ideal, o volume do recipiente, ele menos NB. Esse NB, ele vai ser, no caso, ele vai ser meio que um desconto do volume ocupado por N mols de gás, beleza? Então, por isso que tem esse valor menos, porque ele tá descontando do volume do recipiente o volume ocupado por N mols de gás. E aí alguém vai falar, e esse B? Esse B também é uma constante de proporcionalidade, beleza? Então, eu tenho o volume do recipiente V e vou ter menos um termo chamado NB. Esse termo NB, ele vai ser um indicativo direto do volume pelas moléculas de gás em si. E aí eu vou descontar lá do total. Se eu vou descontar, então eu vou retirar. Se eu vou retirar, é um sinal de... Beleza? Por isso que é V menos NB. Beleza? E então, todas as informações que a gente já comentou aqui até agora, a gente vai chegar em outra informação importante, tá? Informação importante. É uma informação relacionada com volume. Porque na lei do gás ideal, se eu tenho essa condição aqui inicial, ó, tá? Eu tenho essa condição aqui inicial, eu estou marcando aí para vocês, ó, e o gás vai ter esse volume. Se eu aumentar essa pressão, ou seja, adicionar outro bloco aqui, ó, eu vou adicionar outro bloco desse que eu estou tocando, ó. Tá vendo aí? Eu marquei esse bloco, vou adicionar outro. Então tá aqui os dois, ó. Então, pela lei do gás ideal, à medida que eu aumento a pressão infinitamente, o meu volume vai reduzir ao infinito, ou seja, ele vai ser nulo. Ou seja, por quê? Porque a pressão é inversamente proporcional ao volume, né? Então, se eu aumentar a pressão infinitamente, o meu volume vai diminuir infinitamente, até chegar no volume nulo. E aí não vai existir volume de moléculas de gás. Só que isso não faz nem sentido, porque se existe o gás, você vai ter que ter um volume, tá? E aí, no modelo do gás real, ele vai corrigir isso. Eu vou aumentar a pressão infinitamente, vou reduzir o volume, só que o volume não vai se reduzir. Por quê? Porque ainda vai existir um volume lá. Mas que volume que vai existir? O volume das moléculas, que ele não é desprezível nesse caso. Então aqui já é uma indicação área do modelo do gás ideal em relação ao gás real. Beleza? Agora, a gente vai falar um pouco sobre a equação de estado dos gases reais. Beleza? Então a gente já fez a correção no volume, fez a correção na pressão. Agora chegou a hora de mostrar a equação do gás, a equação de estado dos gases reais. Que equação é essa? Essa equação, ela foi proposta por Van der Waals, tá? Que foi um físico holandês bastante famoso, tá? Fez outros trabalhos aí na química, principalmente na parte de interações intermoleculares, as forças de Van der Waals, que você já deve ter ouvido falar, né? Então ele foi um físico bastante importante com trabalhos notáveis dentro da química. Então ele foi um dos caras que propôs uma equação alternativa para descrever o modelo dos gases reais, tá? Então foi Van der Waals. Aqui tem as informações, né? Recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1910, depois vocês dão uma lida, tá? E aí,
ele propôs essa equação para a gente. Então percebe que agora a gente fugiu lá do PV igual a nRT e veio para a equação aqui, tá? Então, à primeira vista, ela pode parecer uma equação esquisita, muito estranha, mas não, ela não é, tá? Coisa, ela tem muita similaridade com PV igual a nRT. Por quê? Porque multiplicando o V e do lado direito tem um nRT. Então, beleza, então menos mal, já tem uma similaridade, então já não vou mencionar tanto. E aí, o que foi que ela foi adicionado? Foi aqueles que eu mostrei para vocês, o termo de correção da pressão e o termo de correção do volume, tá? Então, a gente tem agora uma pressão corrigida, beleza? Levando em consideração os moleculares. E a gente tem também o volume corrigido, levando em consideração o volume ocupado pelas próprias moléculas de gases, tá? Então, a equação é a nossa chamada equação, beleza? Em que o A deve contar o A e o B são as constantes, beleza? O A e B são constantes. O A leva em consideração a atração molecular, que eu já falei para vocês, né? O terminho lá de correção da pressão. E o B, ele corrige o volume, então ele está levando em consideração o tamanho molecular. E aí, livros ou nas questões que vocês forem fazer, vai ser fornecido para vocês os valores das constantes A e B, né? Então a gente tem valores das constantes A e B. Então, essa constante A reflete informações a respeito das atrações moleculares. E B reflete informações a respeito do tamanho molecular. Tá? Aí, por exemplo, alguém fala assim, professor, por exemplo, a constante A do tetracloreto de carbono, que é o CC, ela é 20,4. E a constante hélio é 0,034. Então quer dizer o quê? Quer dizer que os átomos de hélio eles pouco interagem entre si. Isso é refletido através da constante, beleza? Da magnitude da constante. Então indica que os átomos de hélio têm uma pouca interação. Se eu comparar aqui com tetracloreto de metano. Então essa constante ela me dá uma indicação da atração molecular que existe entre os gases. Já a constante B, como eu falei para vocês, ela é uma indicação direta, do nosso tamanho molecular. Beleza? Deixa eu ver se tem mais uma coisa rápida aqui para passar para vocês, gente, que já está estourando tempo. E aí, nesse slide aqui, tem um slidezinho sobre revisão de conceitos, né? E ele pergunta, que condições de pressão e temperatura são responsáveis pelo maior deslizamento ideal de um gás, né? Que foi justamente o que eu mostrei lá no início, que é aquelas regiões de alta pressão, regiões de temperatura baixa, de baixa temperatura. Então, essas são as condições de pressão e temperatura que são responsáveis pelos desvios do comportamento ideal, tá? Fuga da idealidade. Só para fechar aqui a nossa aula, sei que o tempo está estourado, vocês vão ter aula já, mas acho que dá tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui, gente, um exemplo, tá? De como calcula essas propriedades, que no caso aqui vai ser a pressão, utilizando a equação de Van der Waals e utilizando a equação do gás ideal, beleza? Então, o exemplo, sabendo que 3,5 mols de NH3 ocupam 5,2 litros a 47 graus, ele pede para calcular a pressão desse gás em ATM, usando, letra A equação dos gases ideais, e na letra B, ele pede para calcular usando a equação de Van der Waals. A gente vai fazer esse exercício aqui rapidinho, para a gente poder se existe diferença no uso das duas equações. Sendo que as duas equações vão calcular a mesma coisa, a pressão. Vamos ver se tem diferença. Tá? Então, quando a gente organiza aqui os dados, tá lá o volume, 5,20, que a questão forneceu. A temperatura é 47 graus Celsius. Eu somei com 273 e transformei para Kelvin. 20. O número de mol, que é o N, é 3,5 mol. O R, eu vou usar o 0,0821, e aí tem as unidades lá, né? Litro por atm dividido por mol. Então, sempre lembrando, as unidades do R precisam ser coerentes com as unidades de V, T e N, e com a própria unidade de P também. Então, a gente precisa ter uma análise dimensional aqui correta. Beleza? E aí a gente pega e escreve a equação dos gases ideais, PV igual a nRT. Como eu quero calcular a pressão, eu isolo P.
né? Então, o V estava multiplicando P, então vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ser igual aqui, ó. Então, vai ser P e nRT dividido por V. Beleza? E aqui eu já tenho todo mundo, ó. Tem o N, tem o R, tem o T e tem o V. Então é só jogar na fórmula aqui, fazer a matemática, cancelar as unidades, né? Tá aqui o mol aqui, cancela com esse mol, litro aqui, cancela com esse litro. Beleza? O Kelvin aqui embaixo, cancela com esse outro Kelvin. No final das contas, só o ATM, que é a unidade da pressão, que é aquilo que eu estou calculando. Beleza? Então quando eu faço matemática aí, toda a continha, eu vou pegar nessa pressão aqui, ó. 17,7 ATM. Então tá aí, bonitinho. Então calculei a pressão do gás nessas condições fornecidas na questão, utilizando a equação do gás ideal. Agora, eu vou pegar os mesmos dados e vou aplicar a equação de Van der Waals, que é a equação que o meu comportamento para um gás real. Beleza? Então vamos lá. Tá aqui, bonitinho, enunciado da questão, só fiz repetir. E aqui na letra B, eu já dei para vocês, como eu estou falando do NH3, então já peguei lá a constante E, já postei aqui, tá aqui guardada, tá mostrado aqui para vocês, a constante A. Tá aqui a equação de Van der Waals, tá? Onde eu estou marcando aqui em vermelho, ó. Tinha aqui, eu escrevi para a gente lembrar, né? Tá aqui bonitinho. Depois vocês deem uma olhada nela. E aí quando vocês estiverem fazendo os exercícios, vocês rapidinho vão decorar, vão entender como é o funcionamento. Eu não gosto nem de usar o nome deles. Vocês vão gravar aí vão entender como que é a equação de Van der Waals, tá? Vão gravar. Eu peguei todos os dados, né? Primeira coisa, antes de eu calcular a pressão, eu vou calcular os termos separados, os termos de correção. Então, vou pegar esse termo aqui, ó, esse termo que eu estou marcando aqui, ó, A, N quadrado, V quadrado. Aqui agora, aqui embaixo, ó, eu vou pegar ele e já vou calcular, ó. Pegar, beleza? Então, o N quadrado, eu tenho, número de mol ao quadrado. O V quadrado, eu tenho, volume ao quadrado. Então, quando eu faço o cálculo, tá aqui, ó, chego em 1,89. Esse 1,89 é o quê, professor? É a correção da pressão. Então, eu deixo ele guardado. Agora, eu vou calcular o volume, que é o NB. É só multiplicar o valor de N, que é o número de mol, que está aqui o valor de B, 0,0371. Então, fiz multiplicação simples aqui, ó, 3,5 número de mol, vezes 0,0371. Então, eu cheguei nesse valor aqui, ó, 0,130 litros. 0,130 litros já é o volume, 0,130 litros é a correção do... Agora, finalmente que eu tenho as correções implícitas da própria equação, é só adicionar na fórmula de Gauss. Que vai ser o quê? Vai ser P mais correção de pressão, que é 1,89, vezes o volume, que é 5,20, que a questão forneceu para 5,20, menos o NB, que é correção de volume, que é igual a 0,130, então está aqui, igual ao RT. Quem que é o N? 3,50. Quem que é o R? Você já sabe, 0,0821. Quem que é o T? 3,9, que a gente fez a continha lá, né? E aí quando eu faço toda a multiplicação do lado direito, né? Faço toda a multiplicação aqui do lado direito e faço aqui a multiplicação do lado esquerdo e isolo P, eu vou chegar numa pressão de 16,2. Beleza? Essa pressão aqui de 16,2, ela é o quê? Ela é menor do que a pressão calculada para o gás ideal. A calculada para o gás ideal foi 17,7. E a minha aqui, com um gás real, utilizando a equação de Van der Waals, ela foi 16,2. Então vocês percebem que a gente está trabalhando, a gente calculou uma pressão menor. E aí vem a pergunta, gente, vem uma pergunta assim, professor, esse gás, qual que é o valor correto, na verdade, né? O valor correto aqui foi o valor calculado com a equação de Van der Waals. Por quê? Porque a gente está trabalhando com acima de 15 atm. A gente achou um gás aqui com uma pressão de 16 atm. Então, os gases com essa quantidade de pressão, eles não se comportam mais como um gás ideal. Então, aquela estimativa que eu fiz lá, utilizando a equação do gás ideal, ela está imprecisa, beleza? Aí alguém fala, professor, então quer dizer que a equação de Van der Waals é a melhor equação para descrever o gás real? Não. Ela é uma equação alternativa para descrever o gás ideal. É óbvio que existe, para descrever o gás real, é óbvio que existem outras equações, beleza? Para ver o modelo do gás real, tá? E uma dessas equações
equação que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que é chamada equação do virial, que envolve a adição de termos no lado direito da equação, né, que são os coeficientes. Ela é uma equação que consegue prever pressões mais precisas do que a própria equação de Van der Waals, tá? Então vocês percebem que a equação de Van der Waals, a equação do virial, todas elas são equações que foram modeladas para prever a pressão do gás real exata, beleza? Então vai existir meio que uma relação uma relação de qualidade entre as grandezas, beleza? Entre essas equações, tá? Então eu queria perguntar para você se ficou alguma dúvida. Se não tiver ficado dúvida, eu queria falar para vocês que vou postar, obviamente, a gravação e os slides. Vocês assistam uma, duas, três, quantas vezes for necessárias. Peguem livros sobre esse conteúdo, leitura. E aí eu vou estar postando em breve aí, amanhã ou no próprio sábado, nosso último conteúdo, que vai ser sobre estequiometria de reações químicas, e logo em seguida, talvez no próprio dia, no sábado ou se não na segunda, a nossa lista de exercícios. Aí vocês têm o meu contato, qualquer coisa, entrar em contato comigo aí quando estiverem assistindo, não estiverem entendendo, ou quando estiverem fazendo lá quando estiverem fazendo as listas de exercícios, gente. Ficou alguma dúvida? Ou tá tranquilo? Posso encerrar a aula? Professor, só uma pergunta. Sim. Qual seria, no caso, a que deveria ser utilizada? Essa do Van der Waals ou essa virial, no caso que qualquer, que se a gente fosse ter que calcular os gases, o estado dos gases reais? É o seguinte, a equação do virial, ela é a equação mais precisa. Então, eu vou falar para vocês, ó. A equação de Van der Waals, ela é uma equação, ela é mostrada primeiro por conta de ser uma equação muito parecida com a gás ideal. Então, ela consegue prever com melhor qualidade o comportamento do gás real, tá? Consegue prever com qualidade, só que ela tem uma precisão menor a equação do virial. Aí onde vai chegar a pergunta. Em trabalhos científicos que os caras estão no laboratório com medidas super precisas, eles utilizam a equação do virial, ela é a mais precisa. Aí vocês estão percebendo aqui que na equação, reticências aqui, quer dizer que eles usam geralmente uma expansão. Eles utilizam um monte de termos aqui para tentar corrigir ao máximo o comportamento do gás real. Então a equação mais precisa é a equação do virial, tá? Só que nas questões vai ser especificado, por exemplo, quero calcular tal coisa com a equação de Van der Waals. Então a gente pode utilizar como aproximação a equação do Van der Waals, mas tenha em mente que a equação mais são essas equações do virial, beleza? Certo. Tranquilo aí, gente? Posso aula ou mais alguma questão? Tá ok, professor. Aí quem quiser tá liberado para outra aula. Desejar boa noite aí para vocês. Eu queria só que o Danilo ficasse aí na chamada para me explicar um negócio aqui para ele. Acho que ele foi o primeiro a sair, falhou. Uhum. Boa noite, então, professor. Boa noite, valeu. Deu uma queda aqui, professor.